Vou falar do Palmeiras. O Leandro Boldaquian vem aí com as informações do Palmeiras. Diga lá, Lelê, boa tarde. Fala, meu caro Márcio Espímpolo. Pessoal que tá ligado em mais uma edição do nosso Papo de Craque pela Transamérica. O Palmeiras passou de fase na Libertadores, agora curte os dias ainda depois dessa qualificação. Dura, uma qualificação complicada contra o Galo, e agora volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. Vai ter um rival do Atlético justamente na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece na próxima segunda-feira. E por que segunda-feira? Porque o jogo originalmente estava marcado para o final de semana, porém o show, né, do embaixador Gustavo Lima, que eu sei que você vai estar presente, né, meu caro Márcio Espímpolo, ele vai cantar, não vai ter público, Palmeiras teria que jogar fora de casa, e por conta disso, na segunda-feira é possível que seja feito o jogo, já com o palco sendo desmontado. Então, por isso, o Verdão jogará segunda-feira, 19 horas, na Casa Palestrina aí, para enfrentar a equipe do Cruzeiro. E segue aquela briga, aquele imbróglio, né, envolvendo Palmeiras e W Torre, né, já são mais de 140 milhões agora de débito da empresa com o Palmeiras, e por enquanto, né, por conta do contrato exigir sigilo, nada foi feito ainda com relação ao pagamento, né? A Justiça determinou algumas explicações, né, por parte da Real Arenas, que é quem comanda as ações do estádio, e por enquanto seguimos nesse imbróglio. Palmeiras tranquilo, vai até descansar nesse final de semana, já que não tem jogo, né, por conta dessa questão que eu acabei de citar. Segunda-feira, time com força máxima para o duelo contra o Cruzeiro na Casa Alviverde. Espímpolo. Pelas informações do Palmeiras, Lelê cantou aí o Tchererê Tchê, e Van Drago já se agitou aqui com o Galvão. Show do Gustavo Lima no Allianz Parque. Isso é um fervo, hein? André Galvão e Van Drago, o que vocês querem falar do Palmeiras destacado pelo Leandro Boldaquian? Fala, Galvão. O Palmeiras, que é o representante paulista na Libertadores, né? Tem boas possibilidades ainda na competição. Realmente, agora o confronto é um confronto muito mais tranquilo, né? Teoricamente, o Palmeiras vai pegar um time que nunca chegou nessa fase do torneio, Deportivo Pereira, mas tem aí uma estrada para tentar, quem sabe, voltar também no Campeonato Brasileiro, né? O Palmeiras pode ainda avançar no Campeonato Brasileiro, fazer um campeonato mais seguro, né? Porque hoje o Campeonato Brasileiro ele é um campeonato muito disputado, e o Palmeiras está ali no bolo com todo mundo, né? Todo mundo junto ali, com 31 pontos, tem 1 milhão de times. Então o Palmeiras precisa voltar a figurar bem dentro do Campeonato Brasileiro também, para que a temporada ganhe ares de tranquilidade daqui para frente. Ô, Galvaz, deixa eu fazer uma pergunta. Você sempre tem informações a respeito do Palmeiras? Pois não. Historicamente, o Dudu sempre melhora no segundo semestre. É curioso isso. Pode ser uma coincidência. Aconteceram muitas temporadas. Vezes. Exato. Mas nesse ano parece que a coisa ela não tá caminhando como nas temporadas anteriores. Eu não achei que ele foi mal contra o Atlético Mineiro. Eu acho que o Saravia foi um cara que encardido ali, sabendo que ele é um cara extremamente decisivo, mas ele tá muito longe de ser hoje o cara que desequilibra pro Palmeiras, embora seja um grande jogador. É isso mesmo ou o torcedor ainda pode apostar que ele vai deslanchar no eu acho que o Dudu tem todas as condições, né, para continuar sendo o jogador super decisivo que sempre foi, né? Ele pode, por exemplo, encaixar um jogo maravilhoso como ele fez na final do Campeonato Paulista e o Palmeiras tê-lo como referência novamente numa grande decisão. Agora, eu acho absolutamente justo hoje reconhecer que o Dudu não é mais o jogador mais importante do time, né? O Dudu já é um jogador com mais de 30 anos de idade, então tem isso também, né? A gente tem que lembrar. Hoje o Palmeiras tem jogadores mais jovens do que ele, que participam mais ativamente do jogo do que ele, então é natural. É uma queda que eu considero natural, né, do Dudu. Dudu não é mais
exatamente o jogador que era 2, 3 anos atrás, mas continua sendo muito importante e pode ser decisivo. Pode ser decisivo. Eu não abriria a mão do Dudu. Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Eu só entendo que daqui a pouquinho ele vai ser obrigado a mudar de posição. Ele vai deixar de ser ponteiro para jogar centralizado. Claro que no Palmeiras vai ser mais complicado porque ali tem o Veiga. E o Veiga... Não, mas ele pode jogar ali junto com o Veiga como o Scarpa jogava no ano passado, junto com o Veiga. Pode jogar, não é difícil, não é impossível. Pode. Mas ele já não é mais aquele ponteiro que vai atacar e defender com a mesma eficiência. Mas ele pode ser um 10 por dentro e ele tem muita qualidade. Isso também precisa ser dito. Como ele joga como ponta, ele continua fazendo esse trabalho defensivo. Continua fazendo esse trabalho defensivo. Talvez o desgaste mais. Exato, ele se sacrifica, porque é assim, né? Os times do Abel Ferreira jogam dessa forma, e ele voltando para marcar, do jeito que ele volta para marcar, né? Não volta igual o Arthur, não tem a mesma pegada. O fôlego que tem o Arthur, né? Não tem a mesma condição física para fazer esse vai e vem toda hora. Mas ele volta bastante. Volta. Ele continua sendo um cara ativo defensivamente. Isso, evidentemente, implica também numa falta de capacidade física para ele construir do mesmo jeito ofensivamente, sendo que hoje ele já é um jogador de 30 anos de idade, 31 anos de idade. Então, é natural, é absolutamente natural essa queda física do Dudu, mas continua sendo uma bola de segurança enorme para o Palmeiras. De volta com André Galvão, José Calil e Leandro Boldaquian, o Palmeiras em destaque aqui no Papo de Craque. Fala, meu caro Tomás, Rafael, pessoal que tá ligado em mais uma edição do nosso Papo de Craque pela Transamérica. Final de semana tranquilaço pro Palmeiras, de boa, viu, Tomás? Não joga nesse próximo final de semana, jogará apenas na segunda-feira por conta do show do Gustavo Lima. Eu sei que tem integrante aqui que já está na fila para acompanhar o embaixador cantando lá no estádio Allianz Parque. Né, o palco já está montado, né? Vocês perceberam durante o jogo do Palmeiras contra o Galo que a base já estava montada e segunda-feira, portanto, o Verdão vai conseguir jogar no seu estádio. O técnico Abel Ferreira usa esses dias para descansar os jogadores, para preparação da equipe, descansar, né? Dar folga no final de semana, sábado, pelo menos, os jogadores vão ter de descanso e aí a preparação segue na próxima segunda-feira diante da equipe do Cruzeiro. Força máxima, o Palmeiras vem de derrota para a equipe do Fluminense no Rio de Janeiro e vai tentar vencer, claro, a equipe da Raposa para seguir ainda entre o G4 do Campeonato Brasileiro. Não tem vaga confirmada ainda na Libertadores, vai tentar, claro, ser o campeão continental para, dessa forma, continuar figurando em mais uma edição da Libertadores da América. Participa direto de todas desde 2016, né? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, iria para sua 23, né? Iria, portanto, para sua 9ª edição seguida de Copa Libertadores da América. E claro, o Verdão tentando buscar o tetra ainda nessa competição. Vai enfrentar primeiro o Deportivo Pereira fora de casa no dia 23, na cidade de Pereira, e decidirá em casa no dia 30 deste mês também contra a equipe colombiana, Tomás. Dos brasileiros tricampeões de Libertadores, só o Palmeiras resta, então. O Palmeiras pode esse ano se tornar o primeiro brasileiro a ganhar o tetra. Mas para isso acontecer, além de um argentino na semifinal e de um adversário provavelmente forte na grande decisão no Maracanã em jogo único, vai ter que passar primeiro pelo Deportivo Pereira. Na teoria, um compromisso bem mais fácil do que os últimos compromissos do Palmeiras em mata-mata na Libertadores. Na teoria, né, Galvão? Sinceramente, eu tô apostando em 2 vitórias do Palmeiras. Mas isso muda numa expulsão, num erro de arbitragem, num tropeço fora de casa, mas eu acredito bastante no Palmeiras nessa. É difícil a gente prever realmente o que o Deportivo Pereira pode ser capaz de fazer, né, contra o Palmeiras, porque é uma equipe nova na Libertadores, né, praticamente nunca chegou nessa fase do torneio, tá nas quartas de final. E não faz uma grande temporada na Colômbia. Foi campeão colombiano em 2022. A gente até falava aqui fora do ar. Interessante que essa Libertadores tem nas quartas de final o campeão brasileiro, o campeão argentino, o campeão colombiano e o campeão boliviano
de 2022, do ano passado. Estes 4 ainda estão vivos na Libertadores. Mas nessa temporada o Deportivo Pereira fez um primeiro semestre muito ruim, né? Um campeonato fraco, se não me engano, só se classificou entre os 8, não avançou além disso, e agora começa mal no segundo campeonato colombiano da temporada, né? E não tem camisa também, não tem tradição, sei lá. Eu confesso que o Calil falou ontem que conhece a cidade de Pereira. Confesso que eu não sei nem se tem torcida. Não, é porque em Cali, quando você está em Cali, para ir para Manizales, que foi onde o Brasil jogou na Copa América de 2001, tem que passar por Pereira. É uma cidade grande, mas no futebol não tem muita tradição. Não tem, foi uma sede. Foi sede da Copa América em 2001. Teve jogos lá, mas não tem, é difícil. Eu assisti com o Independente Del Valle. Não vi nada nesse time, juro. Não vi mesmo. Foi surpreendente o Independente porque, veja Del Valle bem, Galvão, ter sido eliminado. As pessoas não gostam que a gente fale, né? Que sobre a superioridade do futebol brasileiro aqui na América do Sul, não estou dizendo você, Galvão, mas tem muita gente que não gosta, que fala que o brasileiro menospreza. Mas, gente, o River Plate é campeão argentino com acho que 4 ou 5 rodadas de antecedência. Ganhou o campeonato argentino com o pé nas costas. O River Plate tomou de 6 do Fluminense e agora perdeu do Internacional um jogo que ele tinha tudo para ganhar. O Internacional trocou de técnico faz 2 semanas, está se adaptando ainda ao Cudê, ganhou do River Plate. Então, se o melhor time da Argentina entende? Não, mas você não entende que são circunstâncias de jogo, Calil? Por exemplo, o melhor time da América do Sul perdeu de 3 do Olímpia ontem. Foi um desastre. Não jogou nada, foi merecido, mas foi um desastre. No caso, por causa de... O River era pra ter ganho de 3-4 do Inter lá, né? Mata-mata tem isso. Mata-mata tem isso, claro. Então eu vejo, de novo, eu discordo do Galvão. Acho que a final vai ser brasileira. E eu vejo, de um lado vai estar o Palmeiras e do outro vai estar o Inter ou o Fluminense. Eu vejo dessa maneira. Eu não vejo como possa escapar muito disso, não. Mas nem Palmeiras e Boca ou Palmeiras e Racing você não vê uma dificuldade maior? O Racing vendeu o melhor jogador pro Corinthians. Mas fez um grande jogo ontem, Calil. O Boca tem a mística da Bomboneira. Então, se você fosse palmeirense, você torceria pro Racing passar pelo Boca? Sim, torceria pro Racing. Porque o Boca tem a mística da Bomboneira. Como, por exemplo, você jogar contra o Corinthians, você jogar contra o Flamengo, mesmo em má fase, jogar contra entende? Jogar contra um time grande da Europa, mesmo em má fase. O Boca é um time grande, mas aí tem a arbitragem, né? Que a gente já viu em outras oportunidades que pode pender para o lado do Boca. Mas eu acho muito difícil, afinal, não ser Palmeiras e Inter ou Palmeiras e Fluminense. E você, Galvão, você torceria pro Racing ou pro Boca, se você fosse palmeirense? Se você fosse. Não, eu acho que o Palmeiras tem um histórico muito negativo com o Boca, né? O Palmeiras foi eliminado todas as vezes que enfrentou o Boca já eliminou em outras competições, né? Na Libertadores, nunca. Na Libertadores, nunca. Então, não sei. Eu, sinceramente, acho que vai ser uma parada duríssima, seja ela qual for. Mas, talvez por este histórico, o Racing fosse um adversário um pouquinho menos pior, vai. Hoje, o Abel Ferreira recebeu uma placa no clube, porque ele completou 200 jogos à frente do Palmeiras. Parece que é muito mais, né? 200 parece jogos. Que é muito, não que 200 seja pouca coisa, mas parece que é muito mais. Né? Portanto, tudo que ele já conquistou, cara. O técnico do Santos fica 7 jogos. Pois é. O Abel tá quase caminhando aí para chegar a 3 anos no comando do Palmeiras. E uma frase, isso foi divulgado nas redes sociais do clube, né? Uma frase do Abel Ferreira chamou a atenção. Ele falou assim: em busca da eternidade, vou deixar no ar essa palavra. Ele falou, vou deixar no ar essa palavra. Eu gostaria, sinceramente, que ele às vezes a gente pega no pé por causa das declarações dele, dos assistentes, mas futebolisticamente falando, eu gostaria que ele ficasse uns 10 anos no Palmeiras, até pra gente ter experiência, né? Porque o técnico que eu me lembro que ficou mais tempo, desde que eu acompanho o futebol, porque teve o Lula no Santos, mas isso aí nos tempos do final do século passado e desse
século foi o Tele, né? 5 anos no São Paulo. 5 anos, eu não Filipão, lembro. 4 pelo menos no Palmeiras. É, mas interrompido, né? Nunca seguidos. Porque o Filipão 2000 chegou ele não ficou no Palmeiras? Não, ele chegou em 97, saiu em 2000 porque o Parmalat foi embora. Foram Mas ele- 3 anos. Em 2000, Quem ficou agora, recentemente, foi o Renato, né? O Renato ficou no Grêmio 5 anos. Boa, tá quase certo. 5 anos. Acho que o Tele Renato ficou ainda um Ele pouco mas então o Felipão sai no meio de 2000, porque a Libertadores de 2000. Sim, tá. no meio de 2000, Não, quando 3 anos e perde meio. pro Boca. Não, 3 3 anos, porque ele veio no meio de Ah, ele veio 97. no meio de 97, tá certo. No Paulista 3 era outro anos, treinador. 3 anos. Ele ficou no Palmeiras Agora, da primeira vez. só completando, o Abel ele quis dizer alguma coisa, porque ele falou: vou deixar essa palavra no ar, em busca da eternidade.